Hoje, para a gente dar um pouco do clima de como está essa véspera de Natal no noticiário, a gente tem 20h30 um pronunciamento do presidente Lula, pronunciamento clássico no período de Natal, 20h30 então em rede de TV, mas agora pela manhã, um pouco mais cedo, a gente ficou sabendo que no mesmo horário também vamos ter um pronunciamento da Michelle Bolsonaro, um pronunciamento de Natal no perfil do PL Mulher. Isso tudo num contexto em que temos o ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital, ele que foi internado em Brasília para passar por exames preparatórios para uma cirurgia que ele vai fazer amanhã. Quem está acompanhando todos os detalhes lá em Brasília, o clima de Brasília nessa véspera de Natal é o nosso repórter Felipe Pereira, que está chegando daqui a pouquinho, mas vai trazer para a gente o que a gente não tinha de informação mais cedo, que eram os resultados desses exames que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava passando ao longo do dia para se preparar para essa cirurgia de amanhã. Essa cirurgia que o que a gente já tem de informação dos médicos deve durar cerca de 4 horas, é uma cirurgia já de menor risco, acompanhando em referência à anterior que o presidente fez. A gente tem aqui agora, inclusive, o boletim médico, esse divulgado agora já, então, da atualização dos exames do ex-presidente, então, o boletim do hospital informando que Jair Messias Bolsonaro foi admitido para a realização de procedimentos de oniografia inguinal bilateral. Ele realizou os exames pré-operatórios com avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, sendo considerado apto para o procedimento proposto, ou seja, para a cirurgia que está marcada amanhã. A cirurgia está programada para começar a partir das 9 da manhã, sob anestesia geral, com previsão de 4 horas de duração, como a gente trazia então. A necessidade do procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, então um detalhe médico aqui em torno de mais um tipo de anestesia que o presidente ou ex-presidente talvez tenha que passar, vai ser avaliado durante os médicos durante o procedimento, a depender da evolução do pós-operatório e da condição clínica do ex-presidente. Nós vamos ter daqui a pouquinho o Felipe Pereira trazendo um pouco mais dessas informações, os bastidores em torno do hospital, esse deslocamento que aconteceu mais cedo do presidente, do ex-presidente, a gente lembra, foi o primeiro dele, a primeira saída dele da Superintendência da Polícia Federal. O hospital fica bem pertinho ali, Dani. Não houve muito movimento pela manhã, tudo acontecendo como o previsto, mas a gente já tendo agora, então, atualizações de como foram esses exames, tudo autorizado para a cirurgia amanhã, né? Isso, a gente vai acompanhar, então, é uma cirurgia mais simples, como a gente disse, não era um procedimento emergencial, era um procedimento eletivo, mas quanto mais rápido o ex-presidente fizesse, melhor. Essa hérnia, né, é uma hérnia que acomete um número significativo, em especial de homens. No caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tem, por óbvio, uma conexão com outras complicações que ele tem no trato intestinal por conta do atentado que sofreu em 2018. É uma cirurgia que vai levar ali cerca de 4 horas e pode ajudar também, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, a melhorar a condição dele de bem-estar, Nath. Por que eu digo isso, né? O soluço será tratado num segundo momento, como a gente está vendo na nossa tarja, mas Bolsonaro tem muita irritação, desde a traqueia, a garganta, até ali a questão da região do abdômen mesmo, por conta das intercorrências, as sequelas que até hoje ele carrega depois desse atentado cometido em Juiz de Fora, quando ele estava ainda na campanha em 2018. Então, é uma cirurgia mais tranquila. Tenho ressaltado aqui no All News que o ex-presidente vai ser acompanhado pela equipe médica que já conhece seu prontuário, pela equipe médica que esteve ao lado dele durante a última cirurgia, essa que levou 12 horas, mais de 12 horas, que você mencionou. A escolta cumpriu o papel previsto na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que era fazer uma transferência sem exposição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele pudesse ingressar nas dependências do hospital pela garagem, para que não houvesse nenhum tipo de registro. O ministro proibiu celulares e muita gente ficou perguntando por quê. Se a gente lembrar, quando Bolsonaro tomou a facada, as pessoas que iam visitá-lo, eu lembro muito do senador Magno Malta, entrou dentro do quarto do Bolsonaro todo costurado ali, gente, uma cirurgia difícil, né? O ex-presidente, de fato, sobreviveu por uma obra, né, de SUS, porque foram médicos do SUS que o atenderam num primeiro momento, mas também, assim, porque houve ali um cuidado imenso. Imagina você entrar num centro cirúrgico com um celular para fazer uma oração, saliva, tudo, enfim.
Então, proíbe-se aí a exposição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mantém-se ali a questão do ordenamento que havia sido previsto pelo ministro Alexandre de Moraes e agora é torcer para que a cirurgia amanhã se dê da maneira mais tranquila e segura possível. Natália. Com certeza, Dani. Felipe Pereira já conseguiu se conectar com a gente, chama ele aqui para somar na tela. Felipe, queria já te dar boa tarde, a gente agora sim... Temos você, Felipe. Boa tarde novamente. Queria saber, então, como já está repercutindo por aí o último boletim médico dos exames feitos hoje. O clima continua tranquilo por aí? O clima continua, até porque não é um procedimento. O próprio médico, o Dr. Birolini, que é o cirurgião do Bolsonaro, ele diz que diferente da cirurgia de abril, que durou 12 horas, foi tudo feito de emergência, e agora não. Agora eles têm tempo de se preparar, eles têm tempo de fazer os exames do risco cardiológico, por exemplo. Então, é um procedimento mais controlado, então ele tem menos preocupação por parte da equipe médica. Só para situar quem está nos assistindo, a cirurgia está marcada para amanhã por volta das 9 horas. Ela deve durar, como você falou, até 4 horas. E a expectativa é que Bolsonaro acorde dentro de 1 hora e meia, e seja recebido os cuidados da família. Uma coisa também que a gente já disse, mas que é importante ressaltar, é que a internação ele deve ficar até 7 dias aqui no hospital. E uma coisa que foi dito pelo cardiologista que esteve com o Bolsonaro, que é o Dr. Brasil Caiado, que é esse moço de jaleco branco das imagens, o que ele disse é que o Bolsonaro está bastante ansioso. Ele disse que ele já tinha uma depressão e agora isso se juntou a um quadro de ansiedade. Ele explicou que isso é preocupante porque detona um círculo. A ansiedade desperta o soluço faz com que ele tenha dificuldade de dormir, e isso se retroalimenta e faz com que o estado de saúde do ex-presidente fique ainda mais complicado. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que, já que a gente está falando de soluço, os médicos vão tentar um procedimento que é para tentar minimizar esse soluço. Não vai ser feito amanhã, não é feito de forma simultânea, mas o que eles estudam, o que eles avaliam, é de dar uma anestesia no nervo que controla o diafragma. E dessa maneira eles esperam que, caso o estudo chegue à conclusão de que isso é viável, eles esperam que isso amenize, ou pelo menos ou resolvam ou amenize as crises de soluço que Jair Bolsonaro está tendo. E aí outra coisa que se falou é de como é que vai ser a situação depois que ele sair, que ele receber alta, que ele sair do hospital, já que ele está preso, ele está na carceragem da Polícia Federal, e eles disseram que vai ser feita uma avaliação e, se necessário, vão ser encaminhados pedidos à Justiça para que ele receba cuidados de fisioterapeuta, de enfermagem, o que for necessário. Era isso que eu queria checar com você mesmo, então, Felipe. Ele vai ter o período depois, então, estando diretamente, vai passar o período de repouso normal no hospital dentro do período de internação, mas isso será avaliado durante. E aquele detalhe que a gente tinha no boletim médico, então, seria uma intervenção que vai ser decidida durante a cirurgia para aliviar a situação dos soluços, é isso? É isso, e como eu falei, não é simultâneo, porque eles nem sabem. Eles vão testar uma solução que não é recomendada para soluço. Então, isso tem que ter esse estudo e também eles não querem fazer tudo de uma vez. Então, seria a operação quinta-feira, amanhã, e o Dr. Birolini, que é o cirurgião que já opera o Bolsonaro desde que ele teve aquela crise no Rio Grande do Norte, no começo do ano, ele disse que deve ser feito no começo da semana que vem, lá pela segunda-feira. Então, são situações diferentes e essa anestesia nem é considerada uma cirurgia, é um procedimento, de acordo com palavras deles. Perfeito, Felipe. Só para a gente encerrar nossa conversa, mais cedo você comentava de Carlos Bolsonaro nas redondezas, mas sem autorização para entrar para uma visita. Inicialmente, a gente só tinha autorização de Michele para acompanhar Bolsonaro nesse período de internação. A gente já teve a decisão, então, que liberou também os filhos? Exato, estão liberados os 2 irmãos mais conhecidos, o Carlos e o Flávio. A Laura, a filha, também está liberada, e o Jair Renan também pode vir até aqui. Eu conversei com o pessoal do Flávio, ele está em Brasília, mas a expectativa é que ele venha somente amanhã aqui ao Death Star, o hospital. E a Michele, já que a gente está falando desse componente mais político, a movimentação da Michele buscando espaço, protagonismo, continua, tanto que ela vai fazer esse pronunciamento hoje no mesmo horário que o do pronunciamento do presidente Lula.
e enquanto espera-se que Lula fale das realizações de governo dele, um pronunciamento de até 7 minutos, fale desejo de Feliz Natal, fale da isenção do imposto de renda. Ela disse que a assessoria dela enviou um comunicado à imprensa, dizendo que ela vai falar justamente ao contrário e vai ser no mesmo horário de Lula, às 8 horas e 30 minutos.